E aí, mami? Vamos para nossa aula sobre a visão. Então, a gente está falando sobre as memórias intrauterinas da camada ectodérmica, que vai dar origem ao sistema nervoso central, medula espinha e os órgãos dos sentidos do seu bebê. Então, na aula anterior a gente falou sobre o tato e agora vamos falar um pouquinho sobre a visão. Como que a gente nutre o desenvolvimento da visão do bebê e como que a gente nos nutrimos emocionalmente por meio da nossa visão, ok? Então, lembrando que depois do nascimento, as principais vias de aprendizado da criança é visão e audição, lembra? Só que dentro da barriga, o estímulo da visão ele fica um pouquinho mais restrito. O desenvolvimento da visão ela vai acontecendo ao longo da gestação, né? Ali por volta de 26, 27 semanas eles já começam a abrir e fechar os olhinhos, enfim. E chega ali pro final da gestação, eles já enxergam cores, a cor vermelha, formas, né? Diferente do que a gente imaginava que os bebês nasciam sem enxergar nada. Até porque de muito tempo pra cá, as práticas e os hábitos das mulheres mudaram muito, né? As roupas que nós vestimos, a gente tá muito mais exposta à luz, vai pra praia, fica de biquíni, fica sem blusa dentro de casa. Se a gente for pensar há muito tempo atrás, como tudo isso era diferente, né? Os estímulos visuais para os bebês até dentro do ventre. E são os próprios estímulos visuais que vão ajudar a desenvolver o aparelho visual. Dentro da gestação, a gente vai oferecer estímulo por meio do sol e por meio da lanterna. Então, isso daí vocês vão ver lá na apostila. Agora, como que a gente pode nutrir esta camada dos nossos bebês por meio dos estímulos visuais que a gente recebe para nós mesmos? Então, lembra que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos, o cérebro não discerne do que é realidade ou não. Então, por exemplo, se você vê uma foto, já tá perto da sua hora de comer ou passou da hora de comer, você vai ver uma imagem daquele sanduíche delicioso, aquela macarronada, lasanha, sei lá, comida japonesa, aquilo que você mais gosta, você vai babar. Você engole assim, não é? Então, teu corpo, mesmo sem sentir o cheiro, sem ver aquilo de verdade, o seu corpo vai se preparar para aquilo. Vão acontecer alterações fisiológicas, talvez de uma imagem que você viu. Ou alguém falou, vamos sair para comer um sanduíche, ou vamos sair para comer uma comida japonesa. Você só lembrou como é o seu corpo já reagiu fisiologicamente a isso. É a mesma coisa para excitação, ver uma imagem, enfim. Então o corpo ele vai reagir àquilo que você está vendo, né? Ou pensando, e ele não vai discernir se aquilo é realidade ou não. Então por que eu tô falando isso? Pensa como que você nutre a sua mente, o seu corpo, pro seu bebê por meio daquilo que você vê. Então seja aquilo que você assiste, aquilo que você lê, aquilo que você vê nos ambientes que você vai, tá? Algumas formas de você nutrir de forma positiva a sua mente por meio daquilo que você vê, aquilo que você assiste. Vou ler. Vamos pensar um pouquinho sobre selecionar aquilo que você assiste. Então, às vezes, você vai assistir um filme. Vai assistir com o maridão sempre quer aqueles filmes de luta, guerra, né? Que um tiro mata 500 de uma vez, enfim. Eu, particularmente, nessa fase, às vezes eu não consigo assistir. Eu me envolvo demais em uma cena, às vezes que eu vejo, eu sonho, mistura com outras coisas, entendeu? Sabe aquela pessoa que você assiste um filme de comédia, você sempre escolhe um personagem que você é aquele do filme, se tem uma injustiça, você leva aquilo consigo, você vive intensamente um filme. Às vezes você pensa que você tá assistindo e fala assim, não, isso é só um filme, não é nada demais. Mas no fundo você pode perceber que você muda. Se você for assistir algo tenso, você vai perceber sua mandíbula pressionando, você vai perceber que você não fica relaxado, por mais que a sua mente você tá pensando, não, é só um filme, não é nada demais.
mas o nosso cérebro reage sim àquilo que a gente tá vendo. Por mais que a gente tente se controlar, alguma resposta fisiológica a gente vai acabar tendo. Então, selecione aquilo que você assiste, tá? Busque coisas positivas, vídeos inspiracionais, sabe? Aqueles que você termina de assistir e fala assim, eu vou fazer, eu quero, né? Te dá toda uma energia, te renova. Assista filmes de parto, veja bastante filmes de parto, daquilo que você espera ter. Isso vai te ajudar muito nas visualizações, nas mentalizações que você pode fazer durante um exercício de relaxamento, antes de dormir, daquilo que você espera para o seu parto. Isso funciona muito bem, né? São técnicas que é usado até para os esportistas, né? Por que não para o nosso momento de gestação e parto, amamentação, enfim. Séries sobre bebês, né, sobre documentários sobre bebês, que mais? Deixa eu ver. Faça a terapia do riso. Assista comédias, coisas que vão te fazer dar risada. Às vezes a gente passa um dia tão corrido com tanta coisa, estresse daqui e dali, e a gente perde aquela coisa infantil, sabe? De rir de qualquer coisa, de estar leve, livre, solta, sabe? Eu lembro no começo dessa última gravidez, eu tava muito tensa, eu tava passando por uns desafios emocionais muito difíceis. E é claro, né, porque a gente tem que passar. Se a gente vai ensinar, né, como é que eu vou ensinar a teoria de algo que eu não só passei na teoria, tudo tem que passar na prática, né? Já viu psicólogo, quem trabalha com criança vai ensinar, só passa pelos maiores perrengues pra gente saber como é tudo isso na vida real, enfim. E aí eu lembro que eu peguei, assim, tinha coisas que eu assistia e não, nem ria. Por exemplo, Escolinha do Professor Raimundo, eu assistia, pra mim não tinha graça. Mas eu colocava um Chaves, Chapolin e ria do começo ao fim. Então, assim, no começo eu assistia assim, e depois você vai voltando, eu fui exercitando e lembrando meu corpo como se dá risada, como se dá gargalhada, entendeu? E daí você volta a aprender como se faz isso e faz isso o tempo inteiro para outras coisas. Aí isso me ajudou a voltar a ser eu como sou, sabe? Falo comigo, dou risada de mim mesma, enfim. Mas isso me ajudou muito, é uma coisa tão boba, né? Às vezes, como é que fala? Não um documentário, mas um seriado que você vai assistir. Se você for assistir um que vai te trazer apreensão, tensão, como que aquilo, porque você vai começar a assistir um, aí aquilo te busca trazer, assistir outro de novo, se você tiver com o tempo livre, vai assistir 1, 2, 3, tudo seguido. E quais são os hormônios que você está produzindo assistindo tudo isso em série, né? Então é algo que vai te trazer prazer, é algo que vai te trazer apreensão, enfim. Reflita sobre isso para você poder selecionar aquilo que você está assistindo. Que mais? Fora aquilo que você assiste, que o seu cérebro não discerne a realidade da ficção e ele vai produzir hormônios, e esses hormônios vão atravessar a placenta e vão afetar de alguma forma o desenvolvimento do seu bebê e o estado dele naquele momento, lembra? Então, não necessariamente você sente medo, o seu bebê vai sentir medo também. Você tá chorando de tristeza, ele vai chorar, se sentir triste. Não, é tudo uma questão de mal-estar, bem-estar. Então, por exemplo, aquilo que você assiste ou aquilo que você lê, que vai te trazer, sei lá, você vai assistir um noticiário, vai te deixar apreensiva, preocupada. Você quer se atualizar? Não precisa ver a cada 10 minutos o que tá acontecendo, né? E escolha bem os canais de referência que você vai buscar informação. Porque o que acontece é o seguinte, quando você vive um estresse, né, crônico, então uma coisa é você viver um estresse agudo, que ele é extremamente saudável pra gente e pro bebê. Então, de repente, eu preciso fazer não sei o quê, tô atrasada, e você sai, sabe? Aquela coisa que te gera um pico de estresse, logo você resolve, logo você fala com alguém, você volta ao seu estado normal, e depois mais tarde no dia acontece outra coisa. Essas pequenas alterações agudas, né, que a gente vivencia, são ótimas para o bebê.
Mas se você parar para pensar, todas as emoções que a gente vivencia, principalmente na gestação, que é uma montanha-russa, então, uma hora você tá feliz. Então, aí dali 5 minutos você tá brava, daqui 5 minutos você tá chorando, triste, depois você tá com, entendeu? Essas mudanças extremas, elas são muito boas pro bebê. Por quê? Quando você tá feliz, ai, você fala mais fino, você sorri, o seu andar é suave. Quando você tá brava, a sua voz é mais grossa, entendeu? Você pisa com mais força no chão, enfim. Cada emoção você vai ter alteração do seu tom de voz, do seu movimento corporal, tá? E isso tudo o bebê sente no ventre. Então, essas experiências iniciais, desde a barriga, elas vão ajudando o seu bebê a se sensibilizar, a desenvolver as áreas das emoções deles, entendeu? Então não quer dizer que o bebê mais sensível, que o bebê mais chorão, mais nheco, não tem nada a ver, mas um bebê mais alerta a essas emoções, essas mudanças nas pessoas ao redor, tá? Então, em alterações crônicas, o estresse, principalmente a raiva, o medo, principalmente a raiva, né? Aí sim, elas podem afetar de forma muito negativa os bebês, porque já afeta a gente demais. Imagina os bebês em formação, mas isso eu tô falando de forma crônica. Mas aí você para e pensa todo dia, o que você tá fazendo, o que você tá assistindo, lendo, né? Então a gente tá falando da visão hoje. E como essas coisas que você tá assistindo, lendo, tendo contato, né, vivenciando, vendo, onde você está vivenciando, elas estão produzindo que tipo de alterações em você, emocionais, positivas ou negativas, né? E com que frequência isso tá acontecendo? Então, por isso que eu comentei do noticiário, ou de repente um seriado que você vai assistir, porque o seriado, às vezes, ele não é esporádico igual um filme, né? Às vezes ele entra na fase do seriado e o negócio não acaba. Então, o que aquilo tá produzindo em você? Né? Se tá te gerando uma tensão, uma ansiedade desnecessária, é uma fase, né? Uma fase da gravidez que a gente pode evitar algumas coisas e buscar outros estímulos positivos. Que na aula 6 do curso de Introdução à Estimulação, eu falei sobre a lista de expectativas. Então, ali eu falei sobre quais expectativas que a gente tem em relação à gravidez, maternidade, desenvolvimento de vários aspectos da vida do bebê. E eu sugeri que vocês fizessem uma lista, né? E na gravidez, focar nessa questão da gravidez. Então, eu falei sobre os medos. Se você não lembra ou não assistiu essa aula, volta lá, ela é excelente para falar sobre essa questão da emoção, do medo, das expectativas, coisas que a gente lê, que a gente ouve, que as pessoas vêm falar pra gente na gravidez que nos assustam, nos deixam ansiosos, atormentar, enfim, essas coisas que estão totalmente fora da nossa realidade, mas fica nuvenzinha negra pairando lá na nossa cabeça e atrapalhando nossa paz, nosso sono, nosso tudo, não é? Então, ali eu falo sobre as listas de expectativas e aquilo que a gente pode fazer para lidar com os nossos medos, como, por exemplo, o parto a termo, enfim, gestação, amamentação, enfim, tá? Retomem essa aula que ela é extremamente importante para lembrar sobre os nossos pensamentos e como eles podem afetar os nossos bebês. Então, naquela aula tem dicas práticas para a gente saber como lidar com essas emoções e estabelecer as nossas metas para que isso não seja um problema na nossa rotina. O que mais falei sobre também cuidado com as coisas que a gente lê. Bem, escolha bem sobre o que você vai ler, o que você vai escrever para as pessoas, o que você vai incentivar que escrevam para você, porque tudo isso está nutrindo a sua mente, ok? As mensagens vão focar assim em elogios pontuais, agradecimentos, declarações, né? Então, tudo aquilo que a gente lê, que a gente assiste, que a gente visualiza, tudo isso vão trazer alterações hormonais e vão impactar no desenvolvimento do nosso bebê. Então, questões crônicas, emoções crônicas, de repente, de coisas que nem são reais no nosso dia a dia, como eu falei das coisas que a gente leu, daquilo que a gente assiste, né?
podem trazer emoções crônicas e impactar de alguma forma no temperamento e personalidade dos nossos bebês, tá? Algo legal de fazer também, buscar recordações, fotos, cartas de momentos que você passou na sua vida, que foram importantes para você, que remetem memórias boas. Isso é uma forma também de selecionar coisas positivas para você nutrir a camada ectodérmica do seu bebê por meio da sua visão. Outra situação, isso que você faz todo dia, aquilo que você assiste ou aquilo que você vê que está na sua rotina, que te gera uma emoção negativa, ela acontece com frequência? Ela acontece todo dia mais ou menos no mesmo horário, tá? Então, por exemplo, toda vez que você chega em casa mais à noite, você senta para ler, para assistir noticiário, sei lá, 5, 6 horas da tarde, a hora que você chega, todo dia você vai assistir noticiário, que pega pesado, com o que a gente sabe muito bem que passa na televisão. Aquilo vai te gerar essa emoção. Se você começa a vivenciar isso todo dia, naquele mesmo horário, é bem possível que depois que o seu bebê nascer, chega esse horário do dia, ele começa a relacionar e produzir esses hormônios, entendeu? Gerando mal-estar nele. Então pode ser aquele momento que ele vai ficar mais tenso, mais chorão, mesmo que você não esteja mais conseguindo assistir o noticiário, porque agora você tem um bebê em casa, tá bem ocupada. Mas essas memórias intrauterinas, elas vão voltar aí por muito tempo até que você ajuste tudo isso. Porque o bebê, ele se prepara dentro do corpo da mãe para aquilo que ele vai encontrar depois que nascer, certo? Durante a gravidez, a gente falando da visão, né? Eles já começam a perceber ali a partir do 6º mês de gestação em diante, começa a formar os ciclos deles, né? Que vão ser moldados, que vai ser moldado depois do nascimento ainda com as experiências durante o dia. Então, durante o dia é luminosidade, é barulho, é movimento. De noite é mais silêncio, é mais repouso, né? O contrário, quais são os horários de alimentação? Glicose, aumento de glicose, durante o dia, não durante a noite e madrugada. Então, tudo isso devagarinho vai formando os ciclos do bebê, certo? E aí, algumas mães ficam preocupadas porque acontece o seguinte: durante o dia, você tá andando de um lado para o outro. Então, você está ninando o baby. É óbvio que ele vai ficar quieto. Ele vai se movimentar muito menos. Fora que quando a gente tá de pé, todos os órgãos eles estão fazendo pressão sobre o útero, então aquilo fica mais comprimido, certo? Então a tendência de ele se movimentar é menor. Aí pensa o seguinte: durante o dia, então a movimentação é menor, a não ser que a gente deite, relaxe e eles passem a se movimentar. Por isso que, se você está de pé e o bebê se movimentou, você sentiu, oferece o estímulo de volta no mesmo lugar que você sentiu o movimento dele. Lembra do jogo do chute? Aquele movimento que ele começa a sentir a interação com o meio está relacionado àquilo que eu falei sobre a parede uterina, limites e força dele, tá? Então, conforme a gente vai desenvolvendo isso pro final da gestação, tá de pé, ele se movimentou, você toca de volta, dá um estímulo tátil, estímulo sonoro, a tendência que ele se movimente, você sinta durante o dia é maior, tá? Do que só à noite. Então você percebe que chega de noite quando você vai deitar na cama, você sente assim espalhar tudo, né? Você consegue respirar melhor. Aí o bebê dá uns minutinhos, ele começa a se movimentar. Principalmente se você comeu, deu um tempinho e foi deitar, que já tá se preparando aí para dormir, né? Então aumentou a glicemia, você ainda deitou, né? Aí a movimentação dele não para. Então, muito comum no final da gravidez, o bebê começa a mexer ali, a partir das 11 da noite até 4 horas da manhã, né? Assim. E a gente fica preocupada, falando, o que vai acontecer? Então, quer dizer que quando ele nascer, ele vai ser aquele bebê que dorme durante o dia, acorda às 11 horas da noite
e fica acordado até as 4 da madrugada, né? Não, todos esses ciclos a gente vai moldar depois, mas é importante você entender por que que ele se movimenta mais nesse horário. Não é porque ele é o bebê da madruga, entendeu? É pelo ambiente que você tá fornecendo para que ele se movimente. Entendeu? Você tá mais ali, você parou, você deitou, você tá muito mais alerta ao que ele tá fazendo. Outra coisa, enquanto você tá de pé durante o dia andando, você tá ninando ele. O que acontece quando você deita durante a madrugada? A gente não dorme de barriga para baixo, a gente dorme de lado. Então tem gente que deita de um lado só, fica e acorda daquele lado. Eu não tenho nem ideia o que seria isso, né? Que por umas 10 vezes acorda para ir no banheiro. Então, quando você tá deitada de lado, vamos supor, você tá deitada do lado direito. Se cansou, você quer virar pro lado esquerdo, você tira o centro de gravidade, você se movimenta ele em arco no espaço. Então, lembra que depois de 17 semanas de gestação, sempre que você se movimentar dessa forma, tirar totalmente seu centro de gravidade do lugar, então, por exemplo, você tá andando de um lado para o outro, seu centro de gravidade está no mesmo lugar, tá? Por mais que você esteja dando estímulo, ritmo, tal, tá ali. Agora, se você deita de lado, você vai virar para o outro lado. Você faz um arco no espaço. Quando você faz esse tipo de movimento, o bebê ali, a partir de 17 semanas, ele já tá desenvolvendo a própria percepção dele, que é a capacidade de entender o seu corpo no espaço, posição do corpo no espaço. Então, ele tá na posiçãozinha dele lá, confortável, você tava virada de um lado, deitado, tá ali quietinho. Aí, do nada, você vira pro outro lado. Pode ser bem devagarinho que você vire, pra não acordar a criança. Você virou, ele vai se ajeitar, entendeu? Então, por isso que nessa fase da noite, madrugada, é o horário em que os bebês acabam se movimentando muito mais. Porque a gente tá oferecendo um estímulo bem intenso para a movimentação fetal, com essa mudança de postura nossa, né? De decúbito lateral para o outro, como também a diminuição de pressão dos órgãos sobre o útero, enfim, a gente tá dando mais atenção na hora que deita para dormir, e isso também explica por que quando a gente deita, o bebê tá mexendo, a gente coloca a nossa mão em cima da barriga, eles continuam mexendo. Nossa mãozinha levinha, linda, maravilhosa. Né? Aí você chama o papai pra vir ver, ele põe a mãozinha pesada lá, e eles ficam quietos. Aí parece que a gente tava inventando, falando, mas ele tava mexendo até agora, pra você colocar a mão, ele parou. Não é assim? Então é exatamente isso. O papai colocou a mão, que é uma mão mais pesada, a tendência é que eles diminuam a movimentação. Então, vamos continuar com o estímulo. Cutuca de um lado, cutuca do outro e movimentou com a mão do papai, dá o estímulo para que eles aprendam a questão dos limites e força do corpo deles também, tá? Então, falando nesse momento noturno bem delicado, né? Mesmo que você tenha uma boa noite de sono, muitas mamães ainda ficam pescando o dia inteiro, né? Tem fases da gravidez que às vezes você sente muito mais sono o tempo inteiro, algumas mamães mais, outras menos, algumas mais em alguns trimestres, outras em todos os trimestres, enfim. E a gente ouve dizer, né? Ai, dorme o máximo que você puder, porque depois que o bebê nascer você não vai conseguir. Não é que a gente vai dormir, vai... Nossa, acumulei tantas horas de sono na gestação, então tô bem depois. A gente sabe que isso não acontece, né? Mas, na verdade, o dormir durante a gravidez, você sentir o sono, o cansaço, você puder parar e descansar, faça isso. Seu corpo tá pedindo, respeite os limites do seu corpo, não corra mais rápido do que você pode correr, principalmente muitas atividades que a gente faz, né? Mentais é onde gera o cansaço, o sono, né? Diferente mais das atividades físicas, que a gente tem um cansaço mais físico, a leitura, enfim, coisas que trabalham bastante a nossa mente, né? Visão, enfim, elas geram bastante sono na gente, como nos bebês também, né? Então, o que você puder descansar, descanse, agora é a hora. Ai, uma delícia, sempre que puder. Isso envolve toda a questão de hormônios que você produz, que você passa pro bebê e para ajudar o desenvolvimento dele também.
Ahn, falando em visão, né? A gente tá falando em visão, também pensa um pouquinho sobre como você se vê na gravidez, como você vê o mundo. Como essas duas formas de visão podem impactar no futuro comportamento do seu bebê? Na própria autoimagem deles ou na forma em que você vê o mundo? Então, por exemplo, a gente está falando em linhas gerais, né? Como você vê o mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo, na sua rotina, na sua família. Existiam coisas que você estava acostumada a fazer antes da gestação e por causa da gestação você está sendo impedida. Aconteceu alguma situação nova que não era esperada durante a gestação, né? Então, por exemplo, de repente, a perda das rendas da casa, você teve que fazer uma mudança de cidade, enfim, qualquer situação que tenha acontecido durante a gestação, algo que tenha sido esperado ou não, mas quando acontece, nos pegam de surpresa, né? Então, que vão mudar de alguma forma como a gente vê o que está acontecendo ao redor da gente, né? Então, lógico, são mudanças, coisas que aconteceram positivas, a tendência é que a gente celebre, fique bem com aquilo. Agora, coisas inesperadas, que talvez a gente perca algumas coisas de um lado, ganhe de outro, a gente vai passar para a nossa fase de luta, tristeza, reclamações, ver algumas coisas negativas antes de começar a ver as positivas, enfim. Né? Então, como que você vê o mundo de forma geral, antes de ficar grávida? Como que é você? Você é uma pessoa feliz com a vida? Você acorda feliz? Tá sol, tá chuva? Você é grato pelo que tem, ao invés de reclamar pelo que não tem? Apesar das coisas que estão acontecendo no mundo, a gente vê o positivo também, as coisas boas, enfim. E depois da gestação, durante a gestação, se mesmo você seja uma pessoa bem positiva, se aconteceu, está acontecendo coisas que estão mudando a sua forma de ver o mundo que você vive, tá? Então, que mais? Reflita um pouco sobre isso, porque isso tem muito a ver com aquilo que a gente sente, né? O nosso desprazer, o prazer para as coisas que a gente vê e os feedbacks que a gente dá aquilo, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente sente daquilo, né? Pensando nessa questão de como nós vemos o mundo, né? Falando da visão, e como você vê a si mesma antes da gestação. Como era você, como é a sua autoestima, o que você pensa sobre você, como você descreveria você, o que você se sente amado, você se ama, enfim, né? Tudo isso que eu lembro que eu passei, vamos ver se você recorda de novo, na aula 7 do curso de Introdução à Estimulação, a gente fala sobre os registros inconscientes. Tem as 8 frases lá, que dos 8 pontos que eu acho extremamente importante a gente falar para as crianças, para que eles saibam e sintam, né? Então a gente falou sobre o amor próprio, sentir-se amado, se amarem, a coragem, enfim, né? Então, falando de você, como que era você antes de estar grávida, com a sua autoimagem, como você se vê, né? Os seus atributos físicos, morais, enfim, tudo isso. E como você tá se vendo agora na gestação durante as mudanças, né? Que acontecem no nosso corpo. Então, de gestante para gestante existem muitas alterações. A gente vê uma grávida, outra grávida na mesma semana, uma tá com a barriga desse tamanho, outra tá com desse tamanho. Uma tá cheia de estria, outra não tá com estria. A outra engordou demais, a outra engordou de menos. A outra tá morrendo de dor nas costas, a outra tá super ativa. Né? Cada uma é cada uma. Né? Então, mas a gente vivencia muitos desafios. Como que você tá encarando esses desafios? Como você se vê grávida? Então, vamos supor, você vai começar aquela fase que você vai pôr a sua calça não entra mais. Você estava preparada para ir para uma festa, falando, não, esse vestido vai caber até semana que vem. Você colocou no dia de sair, o negócio não fecha, entendeu? Como você lida com essas mudanças? Você vai resmungar, você vai chorar, você vai reclamar do seu corpo, o que nomes você vai usar para se descrever?
Ou você vai pegar e vai colocar a calça, você começa a dar risada. Gente, foi o que aconteceu hoje. Eu fui colocar uma blusa nessa daqui, por isso que eu não tô nem levantando muito no vídeo. Na hora que eu virei de lado, mas eu dei tanta risada. Falei, gente, então como que a gente brinca com isso? Né? Às vezes a gente pode ir pro nosso parceiro e falar, eu não tô me sentindo bem, porque a gente quer pôr pra fora, a gente quer ganhar um elogio. Mas às vezes, se você chama atenção pro negativo, a pessoa vai ver o negativo ao invés de ver o positivo. Entendeu? Se a tua barriga tá grande demais, você acha que não cabe mais nada. Se você pegar e falar assim, nossa, minha barriga tá enorme, olha isso, não sei o que fazer. Que você tá dando a ideia pra pessoa pensar isso. Ela vai olhar pra você, nossa, a barriga tá enorme mesmo, né? Nossa, tá maior do que devia. É diferente de você pegar e mostrar pra pessoa, para as pessoas que convivem com você, o que você quer que elas vejam em você. Entendeu? Então, se você dá risada e fala assim, nossa, olha minha barriga, como cresceu essa semana, tá redondinha, ai, que linda, ai, morda um beijo na minha barriga por mim, porque eu não aguento. Sabe? Se você mostra para as pessoas como você quer ser vista, é o jeito que as pessoas vão te ver. Né? Se eu virar aqui agora e começar a aula e falar assim, nossa, olha minha orelha, nossa, olha quanto de reboco que eu tinha que passar para cobrir a orelha, a orelha também, a olheira, né? E vocês vão ficar assim, né? Reparando, falando, oh, tá cheio de base mesmo, entendeu? Às vezes eu pegar e puxar para um ponto negativo. Se eu começar a olhar e falar assim, gente, olha o que eu ganhei da minha mãe, um colar da árvore da vida, eu não tiro, uso todos os dias, vocês vão ver eu usando todas as aulas, e vira e mexe eu tô mexendo no colar, vocês vão olhar pra olheira, que eu não abri a boca pra falar, ou vocês vão olhar pro colar, colar, né? Então, eu acho que essas mudanças, e a gente fazer isso com os maridos, como a gente quer que eles vejam a gente, tá? Tanto na nossa forma mais sensual, ainda gestante, ou angelical, ou sei lá o que vocês quiserem, tá? Pensar, mas lembrem disso, como a gente se vê. Se olha no espelho e pensa como você se descreveria. Como você sempre se descreveu, vai? Como você se descreveria hoje com as mudanças que estão acontecendo no seu corpo? Como você tá lidando com elas, tá? Vamos ver se tinha mais alguma coisa. Ah, mamães, eu acho que é isso. Então, vamos lembrar que esse momento da gravidez é um momento que a gente deve se remeter à divindade, esse poder indescritível que é gerar vidas, que ele é um momento e uma experiência única, que infelizmente a gente não tem incentivo, valorização no mundo em que a gente vive. Hoje os valores estão muito distorcidos, né? Então, os valores familiares, você vai falar da gestação, das mudanças do corpo da mulher na gestação, né? Às vezes a sociedade impõe uma pressão e que, olha, só de pensar, a gente já se sente sufocada, né? Então fica aquela comparação até da grávida fitness, que você vê os gominhos na barriga, por favor, gente. Como que a gente muda isso? Educando as pessoas que estão ao nosso redor, como eu falei, né? Trazendo aquilo que a gente quer que elas vejam. O mundo masculino é completamente diferente do nosso. A gente não tem que esperar que o marido vai olhar, falar, nossa, você tá linda, grávida, olha a sua barriguinha, como cresceu, como está diferente, a sua pele, o seu cabelo. Não, é outro mundo. A gente tem que trazer eles. Vem pra cá, toca na barriga, espera o nenê, fala com ele, vamos assistir um filme comigo sobre isso, ensina alguma coisa que você aprendeu, põe eles para assistir alguma aula junto, tá? Que mais? Então, assim, basicamente essa aula a gente falou sobre a camada ectodérmica da visão, né? Lá, novamente, na apostila vão ter o resumo de algumas coisas que a gente falou na aula e as dicas de coisas que a gente pode fazer no dia a dia, como que a gente falou sobre como a gente pode nutrir de forma positiva e mais frequente a nossa mente, né? Os hormônios que a gente produz que vão afetar o desenvolvimento do bebê por meio daquilo que a gente
vê, seja aquilo que a gente assiste, como a gente vê as coisas ao nosso redor, aquilo que a gente evita, lugares que a gente evita ir, enfim, e daquilo que a gente lê e escreve, aquilo que a gente alimenta a nossa mente por meio da visão, tá bom? Fico com vocês, esperando para a próxima aula. Um beijo, mamãe. Até a próxima.